Senhora Deputada Maria Manuela Rola tem a palavra. Obrigada, Senhora Presidente. Cumprimento e agradeço a presença da Presidente da Comissão de Avaliação Bipartida. Ora bem, o Bloco de Esquerda tem-se empenhado bastante neste processo da regularização dos precários de Estado. O processo foi desenhado e bastante trabalhado com o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, de forma a que este processo não tenha qualquer tipo de problemática para as pessoas que a ele concorrem. Recentemente, o Bloco de Esquerda, aliás, já antes, na anterior sessão legislativa, o Bloco de Esquerda fez uma solicitação relativamente à informação que as comissões de avaliação bipartida teriam relativamente ao processo de avaliação dos requerimentos do precário do Estado, isto porque este processo tem vindo a atrasar e tem havido falta de informação também dada aos precários. E este programa de regularização é paradigmático e tem que funcionar dentro dos moldes que foram definidos e é necessário, e por isso mesmo fizemos este requerimento de audições em várias comissões, porque é necessário ter um conjunto de informação, quer pública, quer aos próprios precários que concorreram. Desde logo, ideias como os requerimentos que foram entregues, as situações que foram comunicadas pelos dirigentes máximos e que correspondem a necessidades permanentes, requerimentos admitidos e não admitidos. E no caso da cultura e da Comissão da Cultura, esta questão é também problemática porque sabemos quantos serviços têm sido mantidos, quer por relações laborais que não são conformes às necessidades permanentes que estão a ser praticadas, quer pelo quadro etário que garante o regular funcionamento de várias instituições ligadas à cultura. E isto são questões que, no caso da cultura, são densificadas e também uma outra questão que é o atraso profundo que, no caso dos institutos ligados ao Ministério da Cultura, têm vindo a acontecer. Neste momento, no site de regularização, estão abertos 26 processos concursais e há um caso paradigmático que tem a ver com a RTP e com a Lusa, em que apenas 130 requerimentos foram já avaliados e 250 aguardam para agora, setembro, outubro, uma nova calendarização. Sendo que, no caso das empresas públicas, este processo deveria estar finalizado com a regularização já garantida a 31 de maio. Ou seja, temos aqui um atraso exponencial e temos também trabalhadores que concorreram ao processo de regularização dos precários que neste momento não têm qualquer mecanismo de proteção por não haver nenhum parecer favorável relativamente à sua situação. E temos relatos de trabalhadores da RTP, nomeadamente, em que estão a sofrer várias pressões por parte quer da administração da RTP, quer das empresas de trabalho temporário, a nível de alteração das funções, a pressão exercida desde janeiro de 2018 para a assinatura de contratos com empresas de outsourcing, alterações às condições de trabalho, redução do número de dias de trabalho, mudança de área de desempenho, sem que as necessidades da empresa tenham sido alteradas e, entretanto, inserção de novos colaboradores, sem que a RTP também tenha aumentado o campo da ação para a realização de tarefas que sempre foram asseguradas por estes trabalhadores que agora estão visados no processo de precários do Estado. Ora, estas questões são bastante graves naquilo que é o prosseguimento deste processo e da garantia de que estes trabalhadores precários, que são necessidades permanentes destas instituições e no caso da RTP, da empresa pública a que referimos, seja garantida um igual tratamento e que não seja por um atraso que não lhes é imputável
que estas pessoas ficam de fora da regularização e que são reconduzidos para outras empresas, contrariando completamente todo o espírito sobre o qual este processo foi trabalhado. Assim sendo, questionávamos relativamente à RTP e também relativamente aos dados gerais para a Comissão de Avaliação Bipartida. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder tem a palavra a Sra. Doutora Helena Cal. Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento todos os presentes. Agradeço a vossa... Espero conseguir ser clara e esclarecedora nas questões que me forem colocadas. Respondendo agora diretamente a esta intervenção, nós podemos afirmar que existiram a nossa metodologia, no fundo, a partir de uma determinada, porque quer dizer, a primeira portaria é publicada em maio, a Comissão começa a funcionar a Cabo Cultura em finais de maio, obviamente ainda com muitas dúvidas, com muitas interrogações, como é que a instrução do processo, que era um processo administrativo difícil, sobretudo demorado, como é que os serviços também os deviam, obviamente que os serviços também tinham dúvidas, também as colocavam e, portanto, acabámos, quer dizer, por verificar, e depois ainda houve uma nova portaria que permitiu novos requerimentos e novas afirmações e novas indicações dos serviços em novembro e, portanto, acabámos por concluir que, de facto, aqueles meses logo a seguir à portaria foram muito pouco produtivos em trabalho real e, sobretudo, em ter os documentos que nos permitissem começar a nossa análise, porque antes disso não poderíamos fazer nada. Tendo em conta que estávamos, quando tivemos as respostas todas, estávamos praticamente no final do ano, estaríamos em novembro de 2017, chegámos à conclusão, entendemos, na CAB, que seria preferível analisar primeiro os processos dos organismos da administração direta e indireta do Estado, porque careceriam de procedimentos concursais e, como tal, seriam, pensávamos nós, mais demorados, e então depois, encerrado este processo, ou feita esta análise e concluída esta análise, partiríamos então para os organismos do setor empresarial do Estado, RTP, Lusa, fundamentalmente. Devo dizer, obviamente, que este processo, e então se compararmos o número de requerimentos da Cabo Cultura, que foram recebidos 1033 no total, dos quais 779 foi em formato eletrónico e 68 em papel, e tivemos 186 comunicações por parte das entidades e nenhuma por parte dos sindicatos. Tivemos também algumas candidaturas em duplicado, que a segunda fase então ainda contribuiu mais para esta duplicação, mas consideramos mesmo assim o volume global de processos analisados pela Cabo Cultura, comparado com o que se passa com o volume de outras cabos, isto parece uma insignificância e, portanto, parece difícil de explicar porque é que ainda estamos com tantas situações ainda por concluir, não por definir. Uma coisa eu posso dizer, não foi perguntado, mas faço questão de salientar que os atrasos, eu nem quero chamar atrasos porque eu não considero que tenha havido atrasos por parte, digamos, não sei como dizer isto bem, mas não houve atrasos que possam ser imputáveis diretamente a nenhuma das entidades envolvidas. Ou seja, não houve qualquer falta de colaboração entre os representantes da CAB. A CAB Cultura tem sido uma equipa que tem funcionado bem, todos os seus elementos têm articulado bem, seja de que setor forem. Estão aqui dois meus colegas que, por acaso, são representantes também da administração, mas porque os delegados sindicais neste momento estão de férias, porque senão se calhar também estariam. Não houve dualidades de critérios, dificuldades de harmonia de critérios e, no caso da administração direta do Estado, podemos até dizer que todas as deliberações favoráveis ou desfavoráveis foram, salvo 2 casos, por unanimidade.
Portanto, a morosidade não foi disso, não foi da falta de informação dos serviços. Os serviços colaboraram, é claro que tinham muitas dúvidas, colocavam questões, nós tínhamos que pedir esclarecimentos, porque estávamos todos a aprender como trabalhar com este processo. Mas também não foi dos serviços. Portanto, a morosidade terá sido exatamente ser um processo de instrução complexa, de que tem que ser feita com cuidado, com atenção, carece de recursos humanos, portanto, os representantes da CAB não estão em exclusivo ao exercício de funções na CAB, mantiveram as suas funções de técnicos ou de dirigentes e os delegados sindicais a mesma coisa, portanto, a disponibilidade também não era a 100%. Os secretariados técnicos, que foram indicados pelas secretarias gerais, fizeram um trabalho apreciável, elogiável, mas acontece que, por exemplo, na presidência do Conselho, o secretariado técnico dava apoio a 3 cabos. Nós só temos uma pessoa neste momento que nos consegue dar apoio direto, outra inclusive já se reformou e a Secretaria-Geral teve necessidade de novamente reocupar pessoas do secretariado técnico, portanto só contamos com um elemento para nos dar todo o apoio administrativo, técnico e até burocrático que este processo tem, inevitavelmente. Não é? Portanto, penso, se for necessário depois esclarecer mais qualquer coisa em relação aos atrasos, mas penso que disse o essencial. Em relação à falta de informação, confesso que tenho muita dificuldade em aceitar ou, digamos, em enfiar esta carapuça no caso da CAB Cultura. Acho que tivemos e temos tido sempre uma postura de informação permanente em relação a todo aquilo que nos é solicitado pelos clientes, seja por telefone, seja por e-mail, seja por pedido de consulta de processo. É óbvio que, como cidadã, portanto, até para além das funções da presidência, eu tenho consciência que muitas vezes a resposta que é dada não é aquela que as pessoas queriam ouvir, que é qual é a conclusão, qual foi a decisão final. Essa não temos, em muitos casos. E, portanto, a resposta que podíamos sempre dando era o ponto de situação. Está em análise na CAB, está em parecer, portanto, mas demos sempre. Tenho aqui um calendário exaustivo de consultas do processo que permitimos no mês de abril, que durante 2 semanas tivemos que interromper os trabalhos para poder, lá está, porque só há um elemento no secretariado técnico, acompanhar os clientes, e agora temos uma série delas marcadas para setembro e outubro, portanto, a partir do dia 20. Por outro lado, em agosto, quer dizer, quando as pessoas se aperceberam, concretamente da RTP, que o processo estava analisado, recebemos uma catadupa de pedidos de consulta de processo e respondemos a todos qual era o ponto de situação, explicámos que não era possível, materialmente possível naquele momento recebê-los, mas que agendaríamos então, que são estes agendamentos que agora tínhamos, e que estivessem descansados que tudo iria correr dentro dos procedimentos legais, do procedimento administrativo e tudo mais. Portanto, a falta de informação não me parece, sinceramente, que exista no caso da CAB Cultura. Em relação à RTP, eu depois explicarei melhor, talvez, o que é que aconteceu com a análise dos processos da RTP. No entanto, só queria eu não sei se percebi bem, disseram que só 130 é que estão avaliados. Não. Eles estão todos avaliados, os 404. Só 130 é que têm parecer favorável neste momento. Mas estão todos avaliados e, portanto, neste momento o que nós estamos a preparar, e estivemos a preparar durante o período de férias, são as audiências prévias, as 200 e poucas audiências prévias que temos para fazer e, como calculam, também é um processo burocrático e administrativo complexo, até porque, para justificar cada caso, temos que ir à fundamentação da própria ficha da RTP e fazer, no fundo, um copy-paste da fundamentação e do critério utilizado pela RTP. Acho que já falei demais. Muito obrigada, doutora, mas eu não